Olá, recentemente eu ouvi falar sobre a pandemia que estamos enfrentando agora aqui no Brasil, março de 2020, e a notícia falava sobre a pandemia ser a níveis apocalípticos, né? E quando a gente ouve esse termo, automaticamente a gente se remete, né, aos fins do tempo, a gente se remete a questões que envolvem a palavra de Deus e automaticamente a gente lembra de textos bíblicos que nos mostram que essas epidemias, essas pandemias, isso já é previsto na Bíblia como um sinal dos fins dos tempos. Então eu quero aqui nesse vídeo, o mais rápido possível, expor o que a Bíblia fala sobre isso, tá? E por que a gente precisa estar alerta, tá? com o coronavírus ou com qualquer outro tipo de peste que sobrevier sobre o mundo. Isso tudo já está escrito, ok? Então eu quero ler aqui com você, primeiro, um texto em Lucas 21 e depois um texto em Mateus 25, que vai mostrar pra gente qual que é a nossa postura, como a gente deve agir diante desses acontecimentos. Então, primeiro aqui em Lucas capítulo 21, no versículo 7, é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Os discípulos estão admirados com o templo lá de Jerusalém, um templo que foi construído com pedras maravilhosas, adornadas, e eles estão admirados com aquele templo, e Jesus, ouvindo aquilo, vira para eles e fala: olha, na verdade não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. E eles ficam atônitos com aquilo e perguntam a Jesus quando que isso iria acontecer e que sinais Jesus dava para eles de que isso iria acontecer. Os judeus eles têm uma característica muito forte na cultura deles, já milenar, que é a questão dos sinais, porque eles estão acostumados a ter o sinal de Deus, né? Desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, você vai vendo os sinais, né? Noé, você vai vendo os sinais que Deus ele dá pro povo dele. E então automaticamente eles são muito apegados e acostumados com essa questão de sinais. Então eles perguntam para Jesus quando que isso iria acontecer e que sinais o Senhor, que sinal, né, eles poderiam ter para que eles percebessem que o momento em que o templo seria destruído. E claro que Jesus aqui no capítulo 21 de Lucas, ele fala não somente do templo em si, mas o contexto onde o templo está envolvido, que é o fim dos tempos. Né? Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, os discípulos achando que Jesus estava abordando apenas a destruição do templo. Então aqui no versículo de número 8, ele fala bem assim: olha, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome. E aqui está o primeiro sinal, né, sobre o fim dos tempos. Muitos virão em meu nome. Falando, né, que sou eu, que o tempo está próximo. A gente já lida com isso hoje, que são os falsos cristos, as falsas religiões, as falsas crenças que dão a entender ao mundo que existem vários caminhos a Deus. E, biblicamente, nós entendemos que só existe um único caminho a Deus, que é por meio de Jesus. Porque somente Ele é quem veio aqui para pagar pelos nossos pecados e abrir o caminho para que a gente, através de Jesus, através do perdão dos nossos pecados em Jesus, porque Ele pagou por nós os nossos pecados, nós temos de fato acesso a Deus. Então, ele fala que muitos viriam em nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o caminho até Deus, façam como eu, sigam a mim. Olha o meu profetinha falando aqui. Façam como eu. Então, a gente vê que isso aqui é um dos sinais. Então, Jesus, na verdade, ele traz para os discípulos dele não somente um sinal, mas vários sinais que iriam acontecer até o fim, até a vinda de Jesus novamente aqui na Terra. O segundo sinal, ele fala aqui no versículo 9, dizendo: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas,
mas o fim não virá imediatamente. Então ele fala, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, vocês vão ouvir falar sobre rebeliões, nação contra nação. Mais à frente ele fala também que nação se levantará contra nação, ou seja, guerras, rumores de guerras. E aqui ele não deixa claro se essas guerras são guerras políticas, se são guerras econômicas, se são guerras militares, se são que tipo de guerra que é. Ele fala que haverá guerras. Então a gente começa a analisar o contexto histórico e, é claro, sobre a Terra existem guerras já há muito tempo. Agora, para pensar, o que Jesus está falando sobre, não está falando de um sinal, ele não está falando que o único sinal serão as guerras, serão as rebeliões, as lutas por poder entre as nações, mas ele fala que também as guerras serão um dos sinais. Então, primeiro, falsos cristos. Segundo, as guerras. Em terceiro lugar, ele fala, no versículo 11, que haverá grandes terremotos. Grandes terremotos. E a gente tem visto, ao longo das últimas décadas, os terremotos devastando cidades inteiras, terremotos ocorrendo no alto mar e gerando os famosos maremotos e fazendo os tsunamis, fazendo com que eles destruam cidades, coloquem a economia de países em recessão. E a gente está vendo isso acontecer no nosso tempo, são sinais. Isso está acontecendo já hoje. Além de terremotos, ele fala fomes. Isso também é um sinal do fim dos tempos. E nós percebemos a fome no mundo, a fome ocorrendo por toda a parte, não somente em países de terceiro mundo, mas também em países mais industrializados, em cidades que são grandes metrópoles, são grandes cidades economicamente ativas em seus países e ali pessoas passando fome. Então a gente consegue perceber a realização. E ele fala também pestes em vários lugares. Então olha só, pestes em vários lugares. Se a gente for pegar desde o momento que Jesus disse isso, há mais de 2000 anos atrás, é claro que nós podemos analisar algumas pestes que ocorreram recentemente ao longo aqui do mundo. Né? Peste, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, a peste negra. A gente ouviu falar sobre a influenza, a gente ouviu falar sobre o MERS, enfim, várias doenças, e agora a gente está no meio de uma peste. Essa peste é um sinal, a gente está vivendo nesse exato momento um sinal da vinda de Jesus. Ele disse aqui, Lucas, capítulo 21, no versículo 11, ele está dizendo terremotos, fomes e pestes, ok? Então é muito importante que você entenda que o que está acontecendo agora já foi dito, já foi avisado para você. Talvez você não sabia, ou talvez você já sabia, mas não estava atento de que você está no meio de um sinal de que Jesus disse que iria voltar. Tá, durante todo o capítulo 21 de Lucas, você pode ler na sua casa, você vai ver Jesus falando sobre vários outros sinais que vão acontecer ainda, que ainda estão para acontecer antes da sua vinda. Mas o que é que acontece? Qual que deve ser então o nosso comportamento, o nosso procedimento? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer quando isso acontecer? E a gente encontra isso na parábola das 10 virgens. Quando nós lemos lá no capítulo 25 de Mateus, no versículo 1, diz bem assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Então, eram 10 virgens, 10 noivas que saíram para encontrar com o noivo. Naquela época, culturalmente, as virgens saíam com candeias, luminárias, para iluminar o rosto delas, para que o noivo conhecesse elas. Então, era à noite, por exemplo, elas saíam com as candeias. Então, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Então, elas pegaram a candeia delas, mas não levaram óleo a mais. Levaram apenas o óleo que estava na candeia. Então, não levaram o óleo a mais. Não foram prudentes, elas foram insensatas. E as prudentes levaram óleo em vasilhas. Então, além da candeia, levaram vasilhas com óleo, foram prudentes. Ok. E aí o que aconteceu? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 5 do capítulo 25.
Olha só o que acontece no versículo 6 do capítulo 25. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Então a gente percebe aqui que todas elas dormiram, todas elas estavam dormindo porque o noivo demorou. E olha, para pensar, aqui em Lucas, há mais de 2.000 anos atrás, que Jesus disse que ele iria voltar. E as pessoas às vezes falam: nossa, mas Jesus disse que ia voltar já tem muito tempo, será que ele vai voltar mesmo? Vai voltar mesmo. E ele disse aqui que quando ocorreu da vinda dele, as noivas, tanto as prudentes quanto as insensatas, as imprudentes, elas estavam dormindo. Só que o que aconteceu? Quando alguém gritou: o noivo se aproxima, todas acordaram. Todas acordaram. O que está acontecendo é o grito da vinda de Jesus. É o grito. Está ocorrendo nesse exato momento. Você que talvez agora está confinado, ou talvez você não está confinado, você está com medo. Independente, se você está otimista, pessimista, realista, seja qual for o ista que você está, nesse exato momento está ocorrendo um grito. O noivo se aproxima. Nós estamos no meio de um sinal apocalíptico, estamos no meio de um sinal de que Jesus disse que ele iria dar, de que iria acontecer para ser um prenúncio da sua vinda. Então tá aqui, ele está falando: olha, o noivo está vindo. Qual que é a nossa atitude? Em primeiro lugar, acordar. Nós precisamos nos despertar para o que está acontecendo. Parece só um evento de saúde, parece só um evento de pandemia, parece só um evento econômico. As pessoas estão preocupadas com isso e, claro, tudo isso afeta, nós devemos tomar todos os cuidados, devemos sim tomar atitudes, os governos, precisam tomar suas atitudes, nós como cidadãos também, porém não é só questão de saúde, não é só questão econômica. É uma questão de alerta, é uma questão de vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar e estamos no meio de um sinal. E quando acontece um dos sinais, é um grito dizendo: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Olha que convite maravilhoso que está sendo feito. O convite é: se encontre com Jesus. Você pode entrar no seu quarto nesse exato momento e se encontrar com Jesus. Nesse exato momento, se você estiver em pecado, com algum tipo de pecado, você pode se ajoelhar, você pode orar onde deitado, onde quer que você esteja, e pedir a Jesus que perdoe os seus pecados, que você está arrependido de ter feito o que você fez e que você quer agir de forma diferente. O saia para encontrá-lo não podia ser sair para encontrá-lo de qualquer maneira. Veja que as imprudentes, elas não tinham mais óleo sobrando. Não adiantava elas irem ao encontro do noivo sem óleo. As prudentes tinham óleo sobrando. Elas tinham óleo ali para poder aguentar até o momento de encontrar com o noivo. Então nós não podemos encontrar com o noivo de qualquer maneira. Nós precisamos ter óleo sobrando, óleo em abundância, óleo transbordando. E a palavra de Deus, quando ela fala em óleo transbordando, em óleo abundando, ela fala de uma vida plena com Deus, uma vida onde nós temos intimidade, comunhão com Deus, onde nós amamos a Deus, onde nós nos relacionamos diariamente com Deus. A missão de Deus, quando o homem escolheu pecar e foi expulso do jardim do Éden, a missão de Deus era buscar o que estava perdido e salvar. Mas o propósito de buscar e salvar era fazer com que esse homem voltasse a se relacionar com Deus. Então, para pensar, nós fomos encontrados por Jesus, nós fomos salvos por Jesus, e se você ainda não foi salvo por Ele, você pode ser salvo por Ele, porque a salvação é para todos os que creem. Todos os que creem em Jesus e confessam o seu nome serão salvos. Basta você
crer em Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele veio aqui, que ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, porque nós mesmos, das nossas boas obras, ninguém consegue se salvar. Não são boas obras que são suficientes para a gente se salvar. Não são boas intenções que faz com que a gente possa se salvar. O que faz com que a gente possa se salvar é que existe o pagamento de uma dívida, o pagamento da culpa do nosso pecado, e quem pagou isso não foi nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele é o caminho para a gente se achegar a Deus. Portanto, quando nós entramos por esse caminho, reconhecemos que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz por nós, que ele ressuscitou, que ele foi para o céu preparar um lugar para a gente, que ele vai voltar para nos buscar. Quando nós cremos nisso, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos de Deus, não basta sermos filhos de Deus dessa forma. Ele nos chama a nos relacionarmos com ele. O grande propósito da nossa salvação, daquilo que Jesus fez na cruz, é reconciliação, é relacionamento com o homem. Portanto, se você foi encontrado por Jesus, se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é necessário que você caminhe em relacionamento com Deus, em conversa com Deus, porque um dia ele vai chegar e vai avaliar: será que eu conheço esse? Será que eu não conheço esse? Alguns dirão: Senhor, mas eu estava na igreja, eu fiz grandes obras, eu curei pessoas, eu preguei, eu toquei no ministério de louvor, Senhor, eu evangelizei. E Jesus vai dizer: beleza, você fez tudo isso, mas você não se relacionou comigo, eu não te conheço. Eu não te conheço, aparta-se de mim. Então o que Jesus chama a gente é a crer nele, mas muito mais do que crer nele, a nos relacionar com ele. Veja o grito que deu aqui: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. A ordem nesse momento do coronavírus, ou de qualquer outra pandemia, ou de qualquer outro sinal que acontecer é: saia para encontrá-lo, saia para se relacionar com ele, saia para ter tempo com ele. Não interessa se você trabalha 20 horas por dia, não interessa se você tem a sua agenda mega lotada. Quem é o primeiro no seu dia? Quem é o primeiro na sua vida? Se Deus for a prioridade na sua vida, você vai ter tempo com ele. E ele nos chama a encontrar com ele. Então, o primeiro alerta aqui no meio dessa pandemia que estamos enfrentando é: saia para encontrá-lo. Acorde, desperta. Saia para se encontrar com ele, se encontre com ele. É um sinal, desperta. Por quê? Porque ele está vindo. A segunda coisa é: a sua candeia precisa estar cheia, precisa ter azeite sobrando. Isso tem a ver com uma vida de relacionamento com Deus, onde nós somos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, de amor, de compaixão, de bondade, o fruto do Espírito, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, todos os gomos lá do fruto do Espírito. Isso demonstra que o Espírito Santo está em nós, que nós estamos cheios desse óleo, nós estamos cheios da presença de Deus em nós pelo seu Espírito Santo. Então, nós precisamos sair ao encontro com ele. E esse encontro diário, constante, permanente, se isso não era uma realidade na sua vida, que passe a ser, de ter esse encontro constante com ele e de ele se tornar pleno na sua vida. Que Deus te abençoe, que esse alerta que você está vivendo agora possa te despertar, possa te motivar a você ir mais perto do Senhor. Não por medo de você não estar pronto para a vinda dele, mas para aproveitar os benefícios de se encontrar com ele. Porque muito mais do que medo de não ir para o céu, medo de ficar na terra, ou de até mesmo ir para o inferno, isso não é nada perto dos benefícios de conversar com Deus, de ouvir Deus, de se relacionar com Deus, de entender os pensamentos de Deus. Isso é maravilhoso, não se compara. O relacionamento com Deus, a vida com Deus, não é por causa de medo do inferno, por causa de medo de não ir para o céu. Muito mais que isso, eu quero ir para o céu porque o meu Senhor, com quem eu já me relaciono com ele, está lá. Ele vai me levar para lá, ele está preparando tudo para mim lá e para você também. Então esse relacionamento é a maior riqueza. O reino de Deus é chegado. Você pode se relacionar com Deus agora, diretamente, sem passar por nenhuma pessoa. Você tem acesso direto a Deus, por meio
de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que você ouça o alerta e que você caminhe em direção a se encontrar com o noivo e se relacionar, ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.